Olá, hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Construção e Validação de Modelos de Aprendizado de Máquina para a Classificação de Substâncias com Atividade Antibacteriana. Os micro-organismos MARSA, do inglês Methicillin Resistant Staphylococcus, apresentam um importante problema nos hospitais, com infecções hospitalares apresentando prevalência de 54%. Infecções por esse tipo de micro-organismo acarretam maior morbidade e mortalidade, e por serem multiresistentes também apresentam restritas opções de farmacoterapia. Atualmente se encontram na lista de agentes patogênicos prioritários da OMS para a produção e desenvolvimento de novos antimicrobianos, e neste contexto torna-se essencial o planejamento de fármacos. Atualmente se pode contar com suporte de técnicas computacionais que permitem a criação de modelos de aprendizado de máquina que levam à predição de atividade de novos compostos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é construir e validar modelos de aprendizado de máquina para a predição de atividade antimicrobiana de novas substâncias e predizer a atividade de substâncias contra massa e selecionar compostos com maior probabilidade. Neste caso, realizar uma posterior triagem virtual. Foi utilizado o banco de dados Campbell, além de outras moléculas provindas de laboratórios parceiros ao nosso. O input continha 134.510 compostos e 61 colunas, entre elas com informações como nome, estrutura, atividade, etc. Além disso, a versão do Campbell utilizada foi a 24.1. A plataforma analítica NAIME foi utilizada para a construção do filtro de curadoria dos dados, aplicando critérios lógicos, químicos e biológicos, o cutoff de atividade de 50 micromolar, a separação do database em treino e teste por análise de cluster hierárquico para a construção dos modelos e a seleção de variáveis utilizando técnicas como Random Forest, PageFisher Fisher e PCA. O programa OpenAI, utilizando os programas QuackPack e Omega, foi feita a otimização da estrutura 3D, correção para a geometria de equilíbrio e, além disso, a correção do estado de protonação para o pH fisiológico, que é no caso 7.2. Utilizando o painel, foi feito cálculos dos descritores moleculares 1D e 2D, além dos estruturais, que são os fingerprints, e a construção dos modelos propriamente ditos foi realizada técnicas de KNN, que Nearest Neighbors, KNN Weighted, que é utilizando a distância euclidiana entre as amostras, MLP, Knife Bayes, Decision Trees e Random Forest. Esse é como ficou o filtro lógico, químico e biológico utilizado para a curadoria dos dados. O lógico foi feita a remoção de valores duplicados, conversão de unidades, para a classificação das moléculas interativas e inativas, moléculas com valor de atividade, MIC, inferior a 50 micromolar foram consideradas ativas e superior ou igual a 50 micromolar foram consideradas inativas. Remoção de lacunas, ou seja, dados faltantes considerados essenciais, que impossibilitavam a progressão dos dados, no trabalho. E, além disso, verificar quantas regras os compostos seguiam regra do 5 dos Lipinski. O químico foi feita a retirada de sais, misturas e complexos e mantendo apenas os elementos essenciais que são encontrados em moléculas orgânicas. E o filtro biológico foi feita a curadoria manual extensa desses dados em relação às cepas que apresentavam suscetibilidade ou resistência a Staphylococcus aureus e foi dividido, então, um conjunto de dados entre massa e consenso. Para a validação foi feita a validação interna, utilizando o método de Five-Fold Cross-Validation, e a externa, utilizando o dataset teste, que são dados que o modelo nunca viu, enquanto que a interna são utilizando os dados do treino que foi utilizado para a construção dos modelos. O parâmetro utilizado para a avaliação da validação foi o coeficiente de correlação de Matthews, que é uma correlação entre as classificações binárias observadas e previstas, e ele varia entre -1 e 1, sendo uma predição perfeita, e a gente utilizou para avaliar a performance do modelo classificatório. Como podemos observar aqui, o modelo apresentado de massa, que mostrou os melhores resultados, demonstrou um valor de MCC interno de 0,670 e externo 0,648. Das técnicas de construção dos modelos, a KNN Weighted foi que mostrou maiores valores de média. Em seguida,
A técnica de seleção de variáveis de peso de Fisher foi que demonstrou os maiores valores médios de MCC, enquanto que o número de variáveis, sendo eles 5, 10, 15 ou 20 variáveis para construir o modelo, o que mostrou o maior valor médio foi a de 20 variáveis, e utilizando os parâmetros do Key Nearest Neighbors, o parâmetro de um vizinho próximo, foi o que demonstrou o melhor modelo, que são o que nós encontramos nesse resultado aqui. Então, o que nós vimos é que nós geramos modelos promissores e o trabalho terá sua sequência com a aplicação dos modelos de aprendizado de máquina na técnica de Virtual Screening para pesquisa de compostos que possuem atividade contra micro-organismos massa. No mais é isso e eu agradeço pela atenção.